Durante séculos, a humanidade fez a mesma pergunta: onde habita Deus? No Antigo Testamento, a resposta parecia evidente, que Deus habitava no tabernáculo e mais tarde no templo em Jerusalém, que era um lugar físico, sagrado, separado e santo. Mas no Novo Testamento surge uma afirmação surpreendente: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Bem-vindos ao canal Pneuma, eu chamo-me Nuno Santos e hoje é dia 14 de março de 2026. Se o ser humano é agora o templo, então a estrutura do antigo templo não era apenas uma arquitetura, era um retrato espiritual do ser humano, era um mapa, era um modelo, era uma sombra daquilo que Deus sempre quis desde o Jardim do Éden: habitar no espírito do homem. Se nós somos agora o templo de Deus, então o ser humano também tem de ter uma estrutura semelhante à do antigo templo. E o antigo templo não era apenas um edifício religioso, mas era um símbolo tridimensional de realidades espirituais. E a própria Bíblia indica isso, que existe uma ligação profunda entre o templo, em Jerusalém, e o interior do ser humano. Vamos ver um texto bíblico. Parem aqui em Provérbios capítulo 20, versículo 27, diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Esta parte da escritura está em hebraico, por isso a palavra espírito seria ruá, que equivale ao grego pneuma. Pneuma e ruá é a mesma palavra espírito. Só que esta palavra que aparece aqui, espírito do homem, não é ruá. Se nós clicarmos em cima da palavra, vai-nos abrir o dicionário hebraico e diz que esta palavra é neshama. Neshama do homem é a lâmpada do Senhor. Porquê que é interessante esta expressão aqui não ser a palavra ruá e ser a palavra neshama? Porque esta palavra neshama é a mesma que aparece em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando diz que Deus soprou nas narinas no homem o fôlego da vida. Se nós notarmos Gênesis 2,7, diz que Deus insuflou em suas narinas o fôlego de vida e o homem chegou a ser alma vivente. E esta expressão aqui, fôlego de vida, se nós clicarmos em cima da palavra fôlego, vai-nos abrir o dicionário em hebraico e diz que esta palavra é neshama, que é a mesma palavra usada em Provérbios 20, 27. Neshama é o sopro divino, é o alento que Deus colocou no homem quando lhe deu vida e ele passou a ter consciência e percepção interior. Desta forma, Provérbios diz que o neshama, este sopro divino, é a lâmpada do Senhor. Isto é, Deus colocou dentro do homem uma espécie de luz interior que o pode iluminar. Isso está no espírito do homem. Se nós quisermos entender um bocadinho a dinâmica disto, o neshama é o sopro divino, aquilo que vem de Deus, é o mais profundo de todos. O ruá, isto é, o espírito do homem, é a vida espiritual que nasceu deste sopro divino, do neshama. Deus soprou, então depois surge o espírito do homem, que deu origem depois à alma, que é a vida consciente da pessoa. Desta forma, o ruá, o espírito do homem, é a manifestação viva do neshama, do sopro que veio de Deus. É mais ou menos assim que funciona. Assim, o espírito do homem existe porque Deus colocou primeiro o neshama no homem. É como que um isqueiro que tinha um gás, acendeu e passou o espírito a ser energizado. É esta centelha divina que funciona como lâmpada interior, de acordo com Provérbios. E é por isso que Deus ilumina o interior do homem através do seu espírito, não é através da sua alma, daquilo que o homem se tornou, é do espírito, da lâmpada do Senhor. Isto vai lembrar um bocadinho um computador. Nós temos um computador em casa que pode funcionar isoladamente. Ok. Mas quando esse computador está ligado à internet, está ligado à nuvem, então esse computador pode então receber dados externos, pode receber então updates que transformam o sistema do computador. Da mesma forma, se o ser humano estiver ligado a Deus, é no espírito do homem que Deus se comunica, que Deus se revela, que Deus ilumina o próprio homem. Por isso, Provérbios 27 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É ali que vem a luz de Deus. O espírito humano é o lugar mais profundo da nossa percepção, porque é ali que Deus se revela, que Deus comunica, que serve então como a lâmpada, um entendimento, um discernimento que vem de Deus. Isto leva-nos ao ponto central do vídeo. Se o espírito humano
é a lâmpada de Deus, então o que representa isso no templo? O templo em Jerusalém tinha uma estrutura muito específica, estava dividida em 3 áreas principais, tinha o pátio exterior, tinha o lugar santo e tinha o Santíssimo. E cada uma destas áreas representava um nível diferente de aproximação à presença de Deus. Nós vamos ver aqui uma imagem em que retrata então o templo em Jerusalém. Temos aqui o pátio exterior, onde o povo podia aproximar-se para trazer os seus sacrifícios, as suas ofertas, e era a parte mais aberta do templo, era o espaço de contacto entre Deus e a nação. Depois temos esta parte aqui, já dentro da estrutura, que é o lugar santo, e ali apenas os sacerdotes podiam entrar para realizar os serviços diários, acender os candelabros, oferecer o incenso, colocar os pães da presença, e havia uma terceira área, e quanto mais para o interior do templo, mais restrito era o acesso à presença de Deus, tanto que entre o Santo e o Santíssimo havia um reposteiro, havia um véu que dividia o Santo do Santíssimo. Este lugar santíssimo era o espaço mais sagrado de todo o templo. Era ali que estava a Arca da Aliança e era ali que se manifestava a presença de Deus. Isto pode ser visto em Números capítulo 7, versículo 89, que diz que quando Moisés entrava no tabernáculo, perante a Arca do Pacto, diz que ouvia uma voz que falava com ele por entre os 2 querubins em cima da tampa da arca, o lugar de expiação que fica sobre a Arca da Aliança. De lá o Senhor falava com Moisés. Este lugar, o Santíssimo, era o ponto de encontro entre Deus e o homem. O Santíssimo estava associado à presença de Deus, tanto que era manifestada por uma luz milagrosa, que era chamada a luz de Shekinah. A palavra Shekinah não aparece na Bíblia, mas foram os rabinos judeus que posteriormente passaram a usar este termo para descrever essa presença divina que habitava no Santíssimo do Templo. Nós podemos ver isto num dicionário de palavras bíblicas. A palavra aqui é Shekinah, está aqui traduzido do lado direito, diz uma palavra hebraica que significa aquilo que habita, frequentemente usada para a glória de Shekinah, a manifestação visível de Yahvé, que muitas vezes estava presente no tabernáculo de Israel. Lá está, esta luz de Shekinah, quando Deus se manifestava, descrevia então a presença de Deus naquele lugar. E a Escritura estabelece aqui um paralelo espiritual no interior do homem, porque conforme nós já vimos em Provérbios 20, 27, diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Assim como a luz de Shekinah manifestava a presença de Deus no Santíssimo do Templo, também o Deus ilumina o interior do homem através do seu espírito. O seu espírito é a lâmpada do Senhor, assim como o Santíssimo era onde se manifestava a luz de Shekinah. O templo torna-se, desta forma, uma representação simbólica da própria estrutura espiritual do homem. O templo não era apenas um edifício religioso, era um símbolo visível de realidades espirituais invisíveis. E o próprio Senhor Jesus, ele falou sobre isso quando ele compara o seu corpo a um templo. Isso está registado na carta de João, capítulo 2, o versículo 19 diz: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. E diz o versículo 21, mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Isto deixa claro que o Senhor Jesus encarava o seu corpo como um templo onde Deus podia habitar. E isto refere-se não apenas a Cristo, isto também é aplicado a cada cristão, porque o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 16, ele diz: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E mais à frente, no capítulo 6, o versículo 19, ele repete a mesma ideia. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? A Bíblia deixa claro que o templo em Jerusalém aponta para uma realidade espiritual sobre a constituição do próprio ser humano. Assim como o templo tinha 3 partes, o Santíssimo, o Santo e o Pátio, da mesma forma o homem também possui 3 dimensões. E o próprio apóstolo Paulo mencionou isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 23, ele diz: e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o Espírito,
a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até à volta do Senhor Jesus Cristo. Notem que está aqui uma ordem, que não é uma ordem aleatória. Diz aqui espírito, alma e corpo. Não diz corpo, alma e espírito. Não. Isto tem aqui uma ordem de hierarquia. Paulo começa pelo espírito. Porquê? Porque o espírito é a dimensão mais profunda do ser humano, é mais nobre, é o centro de identidade espiritual, é onde Deus se comunica com o homem. Então ele começa pelo espírito. Depois vem a alma. O que é a alma? É o lugar das nossas emoções, dos nossos pensamentos, da nossa vontade. É o nosso eu. E depois vem o corpo. E o corpo é mencionado por último porque é a parte exterior, é a parte material, é a parte perecível, é a parte mais humilde. Da mesma forma como o templo em Jerusalém estava dividido em 3 áreas, da mais sagrada à mais comum, santíssimo, lugar santo e pátio, da mesma forma o ser humano está dividido em espírito, alma e corpo. O templo refletia exatamente a estrutura do homem. No Santíssimo, a presença de Deus era manifestada por meio da luz de Shekinah, e então Deus entrava em comunhão com o homem, por meio daquela luz milagrosa, onde Deus falava. Da mesma forma, o espírito do homem, de acordo com o Provérbios 20:27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É ali que Deus se manifesta. É como que se Deus tivesse colocado dentro do homem um santíssimo, onde o Neshama de Deus, o sopro divino, serve de lâmpada interior que ilumina aquele lugar, isto é, o espírito, a percepção espiritual do ser humano. Uma luz que Deus acende dentro do homem. Se o templo é reflexo do homem, então cada parte do templo corresponde a uma dimensão da nossa existência, do nosso corpo. Temos então o espírito, que é a dimensão mais interior, e é no espírito que nós encontramos alguns sentidos, assim como o corpo físico tem sentidos, o espírito também tem sentidos, e um deles é a comunhão com Deus, porque é no nosso espírito que nós adoramos a Deus, conforme diz João 4:24, adorem a Deus em espírito. E o nosso espírito tem este sentido de adoração a Deus, comunhão com Deus. O espírito tem também outro sentido, que é consciência profunda. A consciência faz parte do nosso espírito. É aquilo que muitos chamam, a consciência é a voz de Deus no homem. Não sei se já ouviram esta expressão. É o lugar onde Deus expressa a sua santidade. É na consciência do homem. É parte que fica então no nosso espírito. Além destes 2 sentidos, o espírito ainda tem um terceiro, que é a intuição espiritual, é o discernimento espiritual. É como que se no nosso espírito houvesse outro cérebro, outra fonte de conhecimento. Nós temos o nosso cérebro, isto é, a massa encefálica que faz parte do nosso corpo, que processa ali um sistema operativo, vamos chamar assim, da mente. A mente é uma coisa, está ali uma fonte de conhecimento, mas nós temos outra fonte, outro cérebro no nosso espírito, um cérebro interior. Comparando assim rapidamente, faz lembrar nos computadores o processamento binário, que é aquilo que nós temos nos nossos computadores normais, e depois existem outros computadores que trabalham com processamento quântico, conseguem já fazer cálculos absurdos. É isto que se passa dentro do nosso espírito. Temos ali uma fonte, um cérebro, uma fonte de conhecimento quântica, acima da média, que consegue discernir além do óbvio. Isso é um sentido do espírito. E é nesse espírito que nós temos, com estes sentidos, comunhão com Deus, consciência profunda e discernimento espiritual. É ali que se manifesta a lâmpada do Senhor. Este é o nosso espírito, o Santíssimo. Depois nós temos o Santo do templo, que é a alma, e a alma tem a ver com a nossa mente, tem a ver com as nossas emoções e a nossa vontade. A alma é o centro da vida psicológica, é o eu psicológico. E este eu psicológico também tem sentidos. E um dos sentidos da nossa alma tem a ver com pensamentos. Outro é desejos, emoções. E ainda outro sentido é vontade, o poder de decisão. Temos aqui 3 sentidos extremamente importantes que gerem toda a vida da nossa alma. Pensamentos, desejos e vontade. A alma é aquilo que nós chamamos de nosso eu consciente com estes sentidos. E é aqui que surge o conflito interior entre o pensamento e a consciência, isto é, entre a alma e o espírito.
porque a consciência é onde Deus manifesta a sua santidade, é a lâmpada do Senhor. Só que a mente resiste a isso. Isto é, a consciência aponta numa direção, a mente aponta para outra. A consciência acusa e o pensamento resiste. Não é a mesma coisa. O pensamento é uma coisa, a consciência é outra. Porque se fosse a mesma coisa, tínhamos aqui um problema de esquizofrenia, ok? Não é a mesma coisa. A consciência faz parte do Santíssimo, a mente faz parte do Santo. E lá no templo em Jerusalém, o Santo tinha lá o candelabro com luzes acesas. Isto faz lembrar um bocadinho a alma humana, sempre com muitas ideias, muitas inclinações, e entra em conflito com a orientação que vem da consciência, do Santíssimo, do nosso corpo. É por isso que alguém às vezes pode saber o que é certo, ainda assim lutar contra isso, porque tem a ver aqui com este conflito interior. Isto vai lembrar aqui o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz que nós temos que levar cativo todo o pensamento para torná-lo obediente ao Cristo. Notem a luta interna, pensamentos obedientes ao Cristo, pensamentos obedientes ao Espírito do Cristo. É assim que funciona este conflito na alma humana. Já vimos do espírito, a alma, e agora é o corpo. O corpo é a dimensão exterior, o corpo é a parte material visível da nossa existência que todos veem. E é através deste corpo que nós interagimos com o mundo material, com os seus 5 sentidos, que é a visão, a audição, o olfato, paladar e tato, que nós temos percepção do mundo físico, do mundo material que está à nossa volta. Com estes 5 sentidos do corpo, nós podemos então interagir com o mundo material. E a nossa alma, o nosso eu, capta e partilha informações através dos 5 sentidos do nosso corpo. O corpo passa a ser um instrumento através da qual a alma e o espírito se expressam no mundo físico. Aquilo que já foi decidido no espírito, e o espírito convenceu a alma, e a alma então usa o corpo como instrumento para executar, manifestar no comportamento aquilo que já foi decidido no Santíssimo, no nosso espírito. Resumindo, o corpo é o pátio do templo da existência humana, é aquilo que todos veem, que todos podem tocar, interagir. O santo é a nossa alma, que apenas a própria pessoa conhece, e o Santíssimo é onde Deus expressa a sua natureza, a sua santidade. É a lâmpada do Senhor, é ali que Deus se manifesta. E o andar no Espírito, isto é, a elevação do homem, ela não acontece apenas quando nós acumulamos conhecimento intelectual. Essa elevação acontece quando a alma deixa de ser o centro absoluto e passa a ser iluminada pela consciência espiritual. Isto é, a nossa alma, a nossa mente, os nossos desejos, a nossa vontade, deixam de ser os donos da casa, mas sujeitos àquilo que vem do Espírito da pessoa, que por sua vez é orientada pelo Espírito de Deus. Isto é o que a Bíblia chama, em Gálatas 5:25, de viver e andar no Espírito. E o novo nascimento engloba isso, tanto que em Romanos 8:16 diz que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isto é, o Espírito Santo faz o nosso Espírito renascer, acordar, e dá-se depois aqui um processo de crescimento e amadurecimento. E a alma deixa então de governar-se sozinha a pessoa, e o corpo passa, de certa forma, a seguir as intenções do Espírito do homem, quando esse Espírito do homem está a ser dirigido pelo Espírito de Deus. Este novo nascimento não é causado pela própria pessoa, nem resulta de nenhum exercício, alguma técnica espiritual. Ninguém pode nascer do Espírito sem que tenha sido gerado por Deus, assim como uma criança não pode decidir nascer sozinha. Isso depende da vontade dos pais. O novo nascimento depende também da vontade de Deus. Tanto que em João 1,13 diz exatamente isto, que estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. A pessoa é chamada, pode ser chamada a receber esta posição perante Deus, mas ainda não possuir a experiência plena desta vida. Isto é, uma coisa é a posição perante Deus, outra coisa é a experiência dessa posição. Porque mesmo a pessoa tendo posição, essa pessoa necessita de crescer no espírito para adquirir a experiência. Assim como uma criança. Uma criança, quando nasce, adquire automaticamente posição e direitos na família. Faz parte da família, tem os mesmos direitos de todos os membros da família. Mas a criança ainda não tem experiência. Então ela precisa continuar a crescer e a amadurecer para que a sua posição seja acompanhada de experiência de vida.
E esta elevação do ser humano acontece após o novo nascimento. Tanto que aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 17, diz: porém, nós todos, com o rosto descoberto, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, vamos sendo transfigurados pelo Espírito, de glória em glória, na mesma imagem do Senhor. Diz que nós vamos sendo transfigurados pelo Espírito, isto é, nós vamos passando de glória em glória, vamos amadurecendo, vamos crescendo. E cada dia que passa, cada experiência que nós vamos acumulando, experiência atrás de experiência, vamos ficando mais parecidos com a imagem do Senhor. Isto tem a ver então com o novo nascimento. Nós vamos falar nisto noutros vídeos futuros. Mas é isto que acontece. Tem de haver então este crescimento depois da pessoa ter recebido a bênção do Espírito no seu Espírito. O seu Espírito despertou. É o Espírito humano, o ponto de contacto com Deus, não é a mente. Assim como no templo em Jerusalém, era no Santíssimo que havia ali o contacto com Deus, não era no Santo. Da mesma forma, a mente, que é a sede das nossas decisões, de reflexão, da ética, do julgamento, das escolhas que nós fazemos, mas não é o órgão espiritual de comunhão com Deus. Não é. Para termos comunhão com Deus tem que ser da mesma substância. É espírito com espírito. Assim como tem que ser ferro com ferro, cobre com cobre. Não é ferro com madeira. Não funciona, não passa energia, não passa eletricidade. Da mesma forma, o Espírito Santo não é com o corpo, não é com matéria, nem mesmo com a alma. É espírito com espírito. A verdadeira adoração a Deus não nasce da mente, nasce do Espírito. A dinâmica é outra. Deus comunica por meio do seu Espírito Santo ao Espírito da pessoa. O Espírito da pessoa fica então iluminado e a mente interpreta e descodifica o que foi recebido no seu Espírito. E a mente, ao perceber isso, fica elucidada, fica convencida e depois a mente orienta a sua própria vontade para uma decisão. E qual é a ferramenta de execução desta decisão? É o corpo. Ordena ao corpo para executar essa decisão que vem do Santíssimo, que vem do seu Espírito, que por sua vez foi orientado por Deus. Aquilo que nós queremos dizer é que a verdadeira transformação espiritual começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. A verdadeira transformação não é intelectual, é mais interior. A mente participa, sim, mas não inicia o processo. O espírito inicia o processo. E a alma, a mente interpreta e o corpo manifesta esse comportamento. A genuína transformação não é apenas intelectual, não tem a ver com acumular conhecimento. É mais interior que isso. Não tem a ver com exercício espiritual, não tem a ver com técnicas espirituais. Tem a ver com ADN espiritual. É aquilo que a Bíblia chama de nova criatura. Porquê é que nós estamos a destacar isto? É que quando isto acontece com o ser humano, quando o seu espírito é despertado e passa a entrar então em elo com Deus, e esse espírito começa então a renascer, a levantar-se dentro da pessoa. E o espírito começa então a despertar, a elevar-se e, obviamente, isso vai criar um conflito interior. E porquê é que isto acontece? Porque o espírito está-se a levantar e a alma está a ser substituída na sua chefia. É que se alguém não tiver conflito interior, é porque o espírito da pessoa ainda permanece adormecido e a alma governa sozinha, sem oposição. Quando o espírito se levanta, a alma resiste e o espírito tem que dominar a alma, por isso há conflito interno. Foi aquilo que o apóstolo Paulo descreveu no conflito entre o espírito regenerado e a sua carne, o seu corpo. Ele diz aqui em Romanos 7:23, eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Estão a ver o corpo a guerrear contra a mente. A mente, que já está convencida, já está elucidada pelo espírito, começa então a guerrear contra um corpo endiabrado, cheio de paixões e desejos. E ele tem que o submeter, tem que meter de rédea curta. Há aqui um conflito interno. Nós podemos imaginar um ser humano a uma casa que tem aquelas casas antigas, ricas, em que havia os amos, os mordomos e os criados. Estão a ver? O amo
é que manda na casa. O mordomo é ele que gera a casa. E depois tem o criado. O mordomo dá orientações ao criado para exercer funções. E até parece que é o mordomo que manda na casa, correto? Porquê? Porque ele é que põe e dispõe as coisas. Mas o mordomo apenas está a executar aquilo que vem do seu amo. As decisões que foram tomadas em particular. O mordomo recebeu conselhos em particular do seu amo. O mesmo funciona com relação à nossa pessoa. O nosso amo é o espírito. O mordomo é a alma, a mente, as emoções e a vontade. E estes pensamentos, estas emoções, recebem orientações em particular como é que devem gerir a casa. Essas orientações são dadas no espírito. Até parece que é a nossa alma que manda na casa, porque é ela que põe e dispõe. Só que essas orientações, essas decisões foram então decididas em particular com o seu espírito. O que é o corpo? O corpo é o criado, nada mais do que isso. O amo dá a direção, o mordomo administra a casa e o criado executa as tarefas. É assim que acontece no ser humano. Qual foi o problema? É que depois do pecado, deu-se aqui uma deturpação no templo do homem. O espírito humano deixou de existir no sentido de assumir a sua posição. É como que perante Deus o espírito do homem esteja morto, figurativamente está morto. Fica incapacitado de comunhão com o Espírito Santo, ao qual o Espírito Santo não pode habitar naquele espírito morto. O órgão está lá, o espírito está lá, mas a sua função ficou comprometida. Isto vai-me lembrar um bocadinho o mudo. O mudo possui as cordas vocais e todos os instrumentos necessários para verbalizar, para falar, mas não consegue fazê-lo. Podemos dizer que ele tem esse órgão morto, embora possua todos os instrumentos, mas está morto. Da mesma forma, o espírito do homem permanece em nós, sim, está cá, mas encontra-se como que morto, silencioso para Deus, até que Deus o vivifique novamente. Depois do pecado, quando o espírito ficou nessa condição de morto, aprisionado, adormecido, o verdadeiro proprietário da casa está desvinculado com Deus. E qual é o problema? Então, o mordomo, isto é, a alma, assume então o controle da casa, começa a mandar em tudo. E então a alma, o ego exacerbado, porque afinal é dono de tudo, começa então a gerir o criado, que é o nosso corpo, como uma ferramenta para satisfazer caprichos, desejos, vontades, o ego, impulsos. E o corpo passa a ser um instrumento apenas para satisfazer impulsos humanos. E qual é o resultado? São comportamentos egoístas, desordenados, destrutivos e, por vezes, animalescos. Com o novo nascimento as coisas mudam. Porquê? Porque o espírito desperta, há uma lâmpada do Senhor que se desperta dentro da pessoa, começa a iluminar o interior da pessoa e então começa obrigatoriamente um conflito. Porquê? Porque o mordomo, isto é, a alma que governou a casa durante toda a sua vida, agora não quer ceder o controle ao verdadeiro proprietário. Mas lá está, o espírito que está dentro de nós, que renasceu dentro de nós, tem de permanecer firme. E tem que colocar ordem na casa para que a casa comece a ser restaurada. E o homem que vive então no espírito, que nasceu de novo e vive no espírito, começa a adquirir experiência, a viver e a comportar-se dessa forma, torna-se então naquilo que a Bíblia chama de uma nova criatura. A verdadeira transformação não é apenas intelectual, é mais interior. Com o novo nascimento, o espírito renasce, ele começa a elevar-se dentro do homem e, obviamente, isso cria um conflito. Se não houver conflito, é mau sinal, né? Porque isso significa que o espírito está inativo. Se quem está a ouvir isto está cheio de conflitos internos, por vezes isso é saudável, ok? Quando tem a ver com esta guerra entre o espírito e a alma, entre o espírito e o corpo, isso é saudável. Não é sinal de reprovação, é sinal que o espírito está a colocar a casa em ordem. Agora, nesse conflito, a mente junta-se na guerra. A mente participa, mas não inicia. É diferente. A mente participa, se junta-se ao espírito em lutar pelo controle da casa. Mas não foi a mente que iniciou o processo, foi o espírito. E este é o novo nascimento, que o espírito consiga finalmente ter posse da alma e, como consequência, possa submeter o corpo ao controle das decisões tomadas, em particular entre o espírito e a alma. Isto significa nascer do espírito. Alma, desejos, emoções e vontade passam a andar agora sob as rédeas do espírito da pessoa, que por sua vez é orientado pelo Espírito Santo.
Esta compreensão não é uma ideia moderna, porque, além de ser bíblica, isto foi promovido pelos primeiros cristãos, além de ter sido trazida à atenção por reformadores do século XVI, como Martinho Lutero. Houve um cristão do século XIX, Franz Delitzsch, no seu livro Sistema de Psicologia Bíblica, que ele faz um comentário sobre os ensinos de Lutero. Ele faz referência a um comentário que Lutero fez, em que Lutero diz que a Escritura divide o homem em três partes, como diz São Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23. Deus, que é o Deus de paz, vos santifica em tudo, de modo que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados e irrepreensíveis até à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mais à frente diz, isto ainda é palavras de Lutero, na mesma figura é retratado um homem cristão. O seu espírito é o santo dos santos. Mais à frente, a sua alma é o santo. E um bocadinho mais à frente, ele diz, o seu corpo é o átrio, ou o pátio, que é manifesta a todo o homem para que se veja o que ele faz e como vive. Isto são declarações de Martinho Lutero. E até mesmo este hebraísta, Franz Delitzsch, ele chegou a esta mesma conclusão quando ele faz um comentário de 1 Tessalonicenses 5:23, quando ele diz aqui, parece, portanto, que Paulo distingue três elementos essenciais do homem. Mais à frente um bocadinho, o espírito é a inspiração da divindade e a alma é a eclosão do espírito. O que é que ele quer dizer com isto? Que o espírito humano tem a origem direta em Deus, isto é, o espírito é a inspiração da divindade, é a dimensão do homem que liga ao divino. Ok, o espírito é isto. Agora notem, a alma é a eclosão do espírito, isto é, a alma surge como resultado do espírito. Quando o espírito se une ao corpo, surge então a alma. A alma é a eclosão, deriva então do espírito. O que queremos dizer com isto é que esta compreensão não é uma ideia moderna, não é. Até pelo contrário, porque muitos líderes religiosos modernos não gostam desta ideia. E não gostam porquê? Porque a afirmação bíblica de que o cristão é templo de Deus, isto incomoda estruturas religiosas porque torna os membros independentes da instituição, da organização. Porque as organizações religiosas apresentam-se como mediadoras entre a pessoa e Deus. Se o membro é templo de Deus, então desloca a centralidade da espiritualidade da instituição para o interior da pessoa. Quer dizer, se isso acontece, isso mexe com o poder da instituição, do controle e da autoridade religiosa, porque são autoridades religiosas muitas vezes milionárias, que são sustentadas pelas pessoas, pelos membros. Isto é, se o templo passa a ser a pessoa, você já não precisa de nós para chegar a Deus. E com isto nós não conseguimos manter o nosso império religioso. Isto é uma ideia que não é bem recebida por líderes religiosos. E eu uma vez ouvi um pastor que eu até gosto de ouvir, que é bastante culto, equilibrado, é um teólogo respeitado, sim, mas ele uma vez foi confrontado da assistência com uma frase: mas a Bíblia diz que nós somos templo de Deus, que não precisamos da estrutura, nós somos templo de Deus. E ele responde desta forma: isso é uma estupidez. Ele, quando diz isto, notem, foi uma das primeiras vezes que eu vi este homem perder um bocadinho a postura. Quando ele responde a alguém, diz: isto é uma estupidez. Isso não se diz, não é? Mas ele afirma isto, e naquela altura eu percebi aquilo que se passa na mente destes teólogos, porque estes teólogos estão bem montados, estão bem na vida, devido ao sistema ao qual eles pertencem. E este tipo de afirmação, obviamente, descalça aquilo que os faz andar. E ele responde desta maneira: é uma estupidez. Mas é uma estupidez como, não é? Como é que é uma estupidez se a Bíblia diz isso? E alguns vão ao ponto de argumentar que quando Paulo fala na primeira carta aos Coríntios sobre o templo de Deus, está-se a referir à congregação e não aos membros individuais. E gostam de citar 1 Coríntios 3,16, que nós já lemos, quando diz que vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. E eles dizem que isto é a congregação. E realmente é verdade. Este capítulo 3, o contexto tem a ver com a congregação. Sim, é verdade. É o grupo de cristãos, são um templo. Sim.
Só que no capítulo 6 o apóstolo Paulo fala do cristão individual como um templo. Tanto que em 1 Coríntios 6,18 fala lá sobre fujam da imoralidade sexual. Quer dizer, imoralidade sexual é algo que nós praticamos individualmente, certo? Não é em grupo. Quer dizer, só se a congregação fosse um bacanal, fosse ali um bordel e fizesse ali um bacanal coletivo. Não, o apóstolo Paulo está a falar em 1 Coríntios capítulo 6 do cristão individual. Vocês, se nasceram de novo, estão debaixo do Espírito, vocês não se podem juntar a prostitutas. Então, Cristo vai se juntar a uma prostituta. Olha que o vosso corpo é templo de Deus. Lá está. 1 Coríntios 3,16 fala da congregação, o corpo coletivo, como um templo. Sim, é verdade. Mas 1 Coríntios 6,19 fala do cristão individual como um templo. Estas duas verdades coexistem. Negar isto é negar o próprio argumento de Paulo, que foi inspirado por Deus. Lá está, são argumentos que os líderes religiosos não gostam e tentam escapar a este tipo de interpretação. Porquê? Por causa do monopólio religioso que eles têm e o domínio que têm sobre pessoas que os ajudam, então, a ter aquela sustentação financeira. Concluindo e resumindo este vídeo, durante milhares de anos o ser humano pensou que Deus habitava em edifícios, em templos de pedra, altares e santuários. Mas o Novo Testamento revela algo muito mais profundo, que o verdadeiro templo nunca foi feito de pedra. O verdadeiro templo é o próprio homem. O corpo é o pátio, a alma é o lugar santo e o espírito é o santíssimo do templo. E é ali no Santíssimo que Deus deseja habitar. É ali que está a lâmpada do Senhor que ilumina o interior do homem. Mas há aqui um detalhe que nós gostávamos de deixar na vossa mente, que no templo em Jerusalém havia algo que separava o santo do santíssimo. Era um véu espesso que impedia o acesso direto ao Santíssimo, à presença de Deus. Estava tapado. Surge aqui uma pergunta. Se o espírito do homem é o Santíssimo, então o que representa o véu dentro do ser humano? Além disso, o que é que aconteceu ao véu quando Cristo foi crucificado? No próximo episódio do canal Pneuma, nós vamos explorar exatamente isso, o mistério do véu.